Assim que o Yuya foi para um outro planeta, ele começou a descobrir muita coisa, cara. Principalmente sobre toda a verdade sobre o passado do seu avô. Além de também entender exatamente qual é a ligação dele com o grande sábio, que é tão falado assim nessa história, né? Por acaso, essa aí, inclusive, é uma das perguntas mais frequentes que eu ouço aqui. Quem é esse sábio aí? O que ele tem a ver com o avô do Yuya? Por que o portão apareceu na casa do avô do Yuya de repente? Tudo isso vai ser respondido para você agora. Então fica ligado aí e vem comigo. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, lá nesse outro planeta aí, a Mel mergulhou num mar de pensamentos, murmurando algo pra si mesma. Aparentemente, ela percebeu uma situação que era ainda mais extraordinária do que o resto do grupo tinha percebido, tá? Até mesmo a Yuchi ficou sem palavras e atordoada com essa situação. Era uma voz do próprio planeta que conversava com eles. Mas o mais importante era, da onde diabos vinha essa voz? O negócio é o seguinte, galera, o fato aqui é que eles estão no planeta que se chama Argena agora. Em outras palavras, o dono dessa voz era o próprio planeta mesmo. Então a voz dessa mulher que estava falando, a voz da Argena, soou tranquila, dizendo o seguinte: deixa o likezão tranquilo nesse vídeo aí, cara. Já caprichou no likezão? Era isso que ela tava falando, pô. Se não caprichou, tá esperando o quê, cara? Capricha no like, meu parceiro. Já se inscreveu no canal e ativou o sininho? Não? Porra, até a Argena já se inscreveu, cara. Já tá aí, pô, firme e forte. Tu não pode perder essa, tá perdendo tempo, hein? Manda bala aí, pô. Mas continuando a história aqui, né, brincadeiras à parte, como eles estavam num estado de confusão completamente, eles foram deixados pra trás e a Argena de repente chamou o Yuya. Ele ficou surpreso, porque ele não sabia como que a Argena sabia o nome dele. Bom, se ela tivesse até observado eles na batalha anterior contra alguns monstros, provavelmente saberia, só que mesmo assim o Yuya não lembra de ter dito o seu nome. Então quando ele ficou surpreso que a Argena sabia sobre o nome dele, ela riu divertidamente sobre tudo. Isso porque ela disse que a presença dele era algo muito nostálgico. E todo mundo aqui sabe o que quer dizer nostálgico, né? Pois é, basicamente nessa hora aí foi quando ela perguntou como tava o Yunosuke. Na mesma hora o Yuya gelou, meu parceiro, ficou surpreso porque esse nome que a Argena mencionou, né, era justamente o nome do seu avô. Isso mesmo, cara. O Yunosuke que a Argena mencionou não era outro senão o avô do Yuya, Yunosuke Tenjo. A Argena disse, inclusive, gentilmente, que conhecia muito bem o avô do Yuya. Só que o Yuya ainda estava um pouco confuso. E você também deve estar, pelo fato de ele ter o título de a primeira pessoa a visitar esse outro mundo. Porque ele foi a primeira pessoa a ir para lá. Em outras palavras, se o avô dele tivesse vindo para esse mundo, esse título dele seria falso. Só que a Argena respondeu essa pergunta pra ele, que ela tava lendo o pensamento dele e tal, e ela falou, acontece que esse título não estava errado. Afinal de contas, ela não conheceu o Yunosuke diretamente ali, pessoalmente. Isso porque ela sabia de tudo o que acontecia no planeta, inclusive sabe também como o Yuya veio parar nesse mundo. Mas então, voltando ao avô do Yuya aí, a Argena disse que não tinha conhecido ele diretamente, o que significa que é algo simples. O Yunosuke não veio para esse mundo com o seu próprio corpo, assim como o Yuya veio, mas ele veio com o corpo espiritual, na forma de um sonho através da magia de Xenovis. E Xenovis é aquele que o Yuya e todos conhecem bem, aquele que os humanos chamam de o sábio, Sage, né? Inclusive, essa foi a primeira vez que o Yuya ouviu o nome verdadeiro do sábio, embora de alguma forma ele tivesse adivinhado pelo fluxo da conversa anterior. Ou melhor, o vovô e o sábio se conheciam, cara. Xenovis uma vez falhou, inclusive, num experimento mágico e acidentalmente passou para um outro mundo diferente. E esse mundo que ele passou era o mundo em que o Yunosuke estava, em outras palavras, o planeta em que o Yuya vivia, o Japão, cara. Então, não só apenas o Yuya ficou surpreso com o fato chocante que a Argena revelou, mas também o Oma que estava com ele ficou. E se for o grande sábio mesmo, pô, o cara é capaz de fazer qualquer coisa. Então o Yuya percebeu uma coisa, o avô dele estava vivo há pouco tempo atrás, né? Só que o sábio era alguém de centenas de anos no passado, certo? Pois é, você pode pensar que a linha do tempo não se encaixa aí. Não importa o que você pense, isso nunca vai se encaixar. Só que, na verdade, tudo é respondido da forma mais simples possível. O fluxo de tempo é inerentemente diferente entre um mundo e o outro. Ou seja, o mundo em que o Yuya vive passa um tempo totalmente diferente do mundo Isekai. Nessa situação, o Xenovis não apenas cruzou os mundos, mas ele também transcendeu o tempo para poder encontrar o Yunosuke. Realmente o sábio pode fazer o que ele quiser, tá ligado?
Como esperado de alguém que foi convidado para o reino dos deuses, há muito por ser dito sobre ele, né? Inclusive ser recrutado pelos próprios deuses, já chega a ser uma coisa absurda. Mas assim, centenas de anos depois da morte dos Zenobis, os dois mundos que nunca deveriam se encontrar foram conectados por uma porta que apareceu especificamente aonde? Na casa do avô do Yuya, onde o Yuya está morando agora. E também a antiga casa dos Zenobis, para ser mais exato, que é a que está nesse mundo Isekai. Isso significa que o fluxo do tempo nesse mundo agora também está conectado com o fluxo do tempo no mundo do Yuya, e não tem mais aquela disparidade. A conversa tá até um pouco difícil de acompanhar para eles ali, tá? Até mesmo o Yuya não conseguia entender completamente, só que de alguma forma ele achava que ele meio que estava entendendo ali, né? Então a Argena continuou falando que, infelizmente, embora ela possa entender tudo o que acontece nesse planeta, ela não conseguia entender e nem saber de nada do que acontecia nos outros planetas. Portanto, não tem como ela saber o que o Zenobis experimentou na Terra, exceto pelo que ele falava para ela depois que ele voltava, porque quando ele voltou para esse mundo, ele criou uma magia suprema para poder atravessar os dois mundos junto com o Yonosuke, queria trazer ele para cá. Só que essa magia era algo tão perigoso que podia até destruir os dois mundos se não tivesse funcionado, né? Então acabou que o Zenobis decidiu só deixar isso aí de lado e convidar o espírito do Yonosuke do outro mundo para poder visitar o planeta dele sem anunciar ou usar essa magia que ele tinha criado. Outro detalhe é que o mundo onde o Yuya vive é muito menos perigoso do que esse mundo, né? Isso é óbvio. Então essa também é uma das razões pela quais o Zenobi só trouxe o corpo espiritual do Yonosuke. Porque se fosse apenas o corpo espiritual dele, ele não sofreria nenhum arranhão se caso um monstro atacasse ele. Mesmo que se a gente fosse falar dos Zenobis, é muito difícil dizer que tinha alguma chance do cara se machucar, do Yonosuke se machucar, porque os Zenobis estão junto com ele, meu irmão. O cara era brabo e ia destruir os monstros muito rápido. Mas agora ainda assim é realmente muito incrível que o mesmo próprio planeta de lá, Argena, tenha uma opinião tão elevada assim sobre o sábio, que ele era um cara diferenciado. Então ela mesma repetiu a pergunta depois de bastante tempo, perguntando pro Yuya como é que estava o seu avô, né? E aí ele ia falar, só que na hora que ele estava prestes a falar, ela leu a mente dele e respondeu baixinho, né? Que o tempo passa. E é rápido, cara. O tempo não espera pela gente. Então, assim, um ar um tanto quanto sombrio passou entre Ouma e Argena nesse momento. Esses dois estavam juntos desde o nascimento, e provavelmente, cara, eles viram o fim de muitas vidas ao mesmo tempo. E Yuya tinha ouvido dizer também que o sábio foi um cara escolhido por Deus, então ele teve a possibilidade de se tornar um ser imortal. Isso era muito verdade, porque o seu talento era um pouco fora do comum para ser chamado de humano. Então foi aí que o Yuya confirmou que existem realmente deuses. Argena respondeu que sim, existem, só que eles estão em uma dimensão superior, e essa dimensão não é ligada, não tem como eles conhecerem esses deuses. E além disso, os deuses também não são capazes de reconhecer ninguém ali, inclusive eles não se importam com ninguém, tá? Só que então, o que isso significa? Argena completou que eles não se importam com o que acontece com os humanos ou qualquer outros seres. Em primeiro lugar, todos foram criados pelos deuses, nasceram do nada. Para começar, não tem nenhuma conexão, mas os Zenobis também cruzou aquela barreira da dimensão, né? E então eles contrataram os Zenobis para ficar do lado deles. Por isso o sábio viveu uma vida totalmente fora da curva, cara. Ele era uma pessoa muito interessante, inclusive nas suas próprias amizades. Ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse, mas ele ainda não era uma pessoa muito absurdamente boa em interagir com os outros, né? Essa foi uma das coisas que acabou fazendo ele se tornar humano. Logo depois disso aí, foi quando a Mel foi repentinamente chamada e ela respondeu enquanto enrijecia todo o corpo dela. Cadurinha. Se fosse verdade, a Mel não era residente desse planeta e não deveria ser capaz de entender o idioma. Só que pra Argena, essa barreira de idioma, mano, era facilmente superada. Era mais como se ela estivesse falando com a sua própria mente. Então ela é capaz de transmitir o significado exato do que ela queria. A Mel ficou surpresa com todas as palavras que foram ditas na forma tão simples. E de repente os restos de todos os gigantes de lava que foram derrotados lá, ou melhor, os cristais de energia que quebraram, começaram a brilhar e flutuar no ar, então eles se fundiram todos juntos. Naquele momento, uma luz tremenda envolveu essa área, e foi algo tão forte que o Yuya teve que cobrir o próprio rosto com os braços e esperou que a luz diminuísse. Sentindo essa luz diminuindo, então, gradualmente, ele foi lá e olhou para trás. Ele viu todos os cristais se unindo como um só. Argena uniu todos esses cristais em um só para facilitar a busca deles.
Dessa vez, uma enorme esfera que originalmente existia nesse espaço e parecia ter aparecido num filme de anime, emitiu uma luz muito forte também. E essa luz finalmente convergiu e deslizou direto para o corpo do Yuya. Isso era o que Argena tinha feito, dado a Yuya, a bênção desse planeta, que é o poder da criação do sagrado e do mal, explicando que há um conflito entre o sagrado e o mal nesse planeta, coisa que o Yuya já estava até ciente, mas você pode estar se perguntando aí, por que uma existência como o mal nasce? E por que ela não é controlada? Acontece que tanto o poder negativo quanto o poder positivo precisam existir para que o planeta continuasse o seu trabalho. Ó. Equilíbrio. Sim, sem nenhum deles, nada existiria. Mas em termos de força dos dois lados, né, que fluem pelo mundo, o mal é provavelmente muito mais forte de longe do que o bem. Porque as pessoas tendem a se apegar à raiva com muita força. Muito mais força do que ao bem, do que a alegria, né? E no passado, a própria Yuti tinha sido tomada pela raiva e pela vingança. A gente falou sobre isso nos vídeos passados aqui no canal. Então ela ouviu essa história e permaneceu em silêncio. É por isso que a Argena tomou várias medidas para ajudar as pessoas a resistir a esse mal. É para isso que o sistema sagrado foi projetado. E é isso que as bestas sagradas como o porquinho vermelho, a Katsuki, faz, para isso que ele existe. A Katsuki ficou surpreso quando ele foi mencionado, só que na hora que o Knight olhou para ele com um certo respeito, ele até se empolgou, estufou o peito lá, posição de super-homem, tá ligado? Só que aí, continuando, né, nesse planeta, o poder sagrado e o poder do mal influenciam mais do que nos outros planetas. Então, o Yuya receber essa bênção, agora ele seria capaz de usar tanto os poderes sagrados quanto os poderes do mal que estavam adormecidos dentro do corpo dele. Não só como um indivíduo, mas também como um poder desse próprio planeta. E isso vai deixar, logicamente, ele ainda mais forte do que ele é agora. Além de ficar mais forte, ele também se torna muito mais difícil para ser enganado pelo mal. Então o Yuya pode dizer que, mesmo que ele use o poder do mal como ele já usou outras vezes, quase não existe risco dele sair do controle. Então o Kuro, que estava dentro dele dormindo, né, acordou, é como se fosse a Kumara lá do Naruto, né? Só que ele acordou e agora meio que pareceu chamar ele, ficou um pouco em pânico, dizendo que sentia o poder, de repente, no Yuya, fazendo ele se tornar muito mais forte. Ele estava achando que o Yuya estava prestes a ser levado pelo mal de novo, como já aconteceu outras vezes. Só que, na verdade, por conta dele acabar de ser fortalecido com a bênção desse planeta, ele explicou tudo para o Kuro. E o Kuro, então, se retirou para dentro dele novamente para descansar. Enquanto eles conversavam, a Argena, que podia ler a mente do Yuya, disse com uma voz suave que ele poderia enfrentar o poder do próprio mal em pé de igualdade. Então o Yuya explicou que o Kuro ajudou uma vez quando ele perdeu o controle de uma batalha com o seu primeiro santo. E também quando ele lutou contra o Quaco lá. E agora o Yuya reconhece como uma parte importante do seu corpo porque ele ajuda a manter o ritmo ali tranquilo e não perder o controle. Agora, com esse coração, a Argena conclui então que o Yuya seria capaz de dominar a sua própria bênção. Por fim, ela dá uma risadinha pro Oma aí e a voz da Argena desaparece por completo. Depois de algum momento, né, do sentimentalismo deles, eles lembram que o principal objetivo dessa fase aí era pegar os cristais de energia, que já tinham sido todos fundidos pela Argena. Então, depois de guardar os cristais de energia na caixa de itens, todos escaparam pelo fundo do buraco. Só que no fim disso tudo ainda, a Argena disse, murmurou baixinho atrás do Yuya, coisa que ele inclusive não conseguiu ouvir as palavras dela. Ela disse, ele vai transcender muitos mundos, suponho. Finalizando assim o capítulo com toda a verdade da conexão do seu avô com esse mundo, inclusive toda a verdade sobre a ligação do sábio com seu avô. Fora que agora o Yuya tem um poder muito maior do que antes. Provavelmente ele vai conquistar muito mais coisa daqui pra frente na história. Algo que ficou bem claro, principalmente depois dessas últimas palavras da Argena. Me diz aí agora, meu querido, tá respondido, né? Finalmente nós descobrimos a verdade, junto com o Yuya, porque ele também não sabia, sobre os antepassados dele, sobre o sábio, sobre o seu avô, sobre a existência do mal, a existência do bem. Então me diz aí, o que mais a gente pode ver o Yuya fazendo para se tornar mais poderoso? Uma pergunta que me veio, né? Pô, eu me fiz lendo essa parte e com certeza você deve estar se fazendo aí também, é se o Yuya pode se tornar um deus. Será que ele seria capaz de transcender ele mesmo, assim como o sábio? Se tornar alguém tão forte quanto o próprio sábio se tornou? Ser convocado para ir para o lado dos deuses, para um outro plano, uma outra dimensão diferente?
Comenta aí embaixo a sua opinião sobre isso e aonde você acha que o nosso Yuya é capaz de chegar. Agora, meu querido, manda bala naquela inscrição e ativa o sininho aí, mano. Essa jornada tá só começando. E ó, a gente tá descobrindo muita coisa, tanta coisa nova a partir de agora, que o bicho vai pegar com certeza aqui pra frente. E eu preciso de você aqui comigo. Vem com a gente pra você acompanhar junto essa comunidade aqui, ó. Firme e forte, sempre acompanhando os vídeos de Isekai The City. A história promete pra caramba e o fim promete mais ainda. Obrigado demais, galera. Tamo junto. Beijão no coração, aquele forte abraço. E eu te vejo na próxima, hein? Até mais. Valeu!